Minha vida nunca foi sobre milhões. Eu era Aline, com 30 e poucos anos, uma professora de arte em São Paulo, morando em um apartamento alugado na Vila Madalena, vivendo com a deliciosa insegurança financeira de quem ama o que faz, mas sabe que está sempre a um boleto de distância do caos. A única coisa sólida, a âncora que segurava meu pequeno barco na maré da vida, era minha avó, Lúcia. Não era uma avó de contos de fadas, mas sim uma força da natureza brasileira, forjada em anos de trabalho duro, saudade de um tempo que não volta e um silêncio eloquente sobre suas posses. Ela nunca ostentou. Preferia seus vestidos de chita, suas sandálias havaianas surradas e o cheiro de café forte na sua cozinha antiga. Mas todos sabiam que vovó Lúcia não era uma mulher comum. Seu casarão em Higienópolis, com seus vitrais sujos pelo tempo e jardins tropicais densos, valia uma fortuna inestimável que desafiava qualquer estimativa do mercado imobiliário. Minha avó não era apenas rica em bens. Ela era rica em segredos, e o maior deles envolvia meu pai, Dr. Marcelo. Meu pai era o oposto. Advogado renomado, com um escritório na Faria Lima, falava sempre em tom monocórdico de superioridade. A personificação da elite paulistana que valoriza até a aparência acima de tudo. Para ele, vovó Lúcia era um fardo, um elo incômodo com um passado que ele tentava apagar com ternos caros e viagens para a Toscana. Ele a visitava por obrigação, com a paciência forçada de quem espera o próximo ato de uma peça enfadonha. E eu sempre sentia a tensão fria pairando no ar, uma névoa densa de ressentimento. Eu era o ponto de conexão, a única que sentava à mesa com minha avó e ouvia as histórias de seus antepassados, sobre como a fortuna da família foi construída não em ouro, mas em terra e café, na força bruta e na crença inabalável no futuro do Brasil. Vovó Lúcia me contava sobre a importância da terra, sobre como era o único ativo que não podia ser roubado ou corrompido, algo que meu pai, obcecado por ações e títulos digitais, desprezava profundamente. Lembro-me de sua mão enrugada segurando a minha, os anéis pesados de ouro antigo que ela jamais tirava, sussurrando: Aline, o que vale de verdade não está na conta. Está no que te faz levantar todos os dias. Essas palavras ecoavam em minha mente quando o telefone tocou naquela manhã de terça-feira. Uma ligação fria e institucional do hospital, informando que vovó Lúcia havia sofrido um mal súbito, um AVC fulminante. Ela se foi em menos de 1 hora. O chão sumiu sob meus pés. O luto foi devastador, uma dor física que eu mal podia suportar. Mas o que me quebrou de verdade foi o comportamento do meu pai. Ele assumiu o controle do funeral com a eficiência fria de um diretor de operações. Não chorou, não se lamentou. Ele gerenciou a morte de sua mãe. 2 semanas depois, ele me chamou ao seu escritório. Não era um encontro familiar, mas sim uma reunião corporativa. Ele estava sentado à sua mesa imponente, com a expressão de quem vai anunciar um resultado financeiro decepcionante. Aline, ele começou ajeitando a gravata Hermès. O inventário é complexo. Sua avó tinha imóveis antigos, terras em desuso. Liquidez zero. O custo de manutenção e os impostos de transmissão são proibitivos. Para ser honesto, ele suspirou, um suspiro ensaiado. A herança líquida é nominal, quase zero. Tive que liquidar alguns ativos menores para cobrir os custos imediatos. Eu estava em choque. Não pela falta de dinheiro, mas pela rapidez da conclusão. Pela facilidade com que ele transformou uma vida de trabalho em uma dívida burocrática. Ele me entregou um maço de documentos, a maioria em termos jurídicos que eu mal entendia, e me pediu para assinar uma renúncia de direitos. É apenas um protocolo, filha, para simplificar o processo. Não há nada aqui que valha o seu tempo ou o meu. Eu mal conseguia respirar, a dor da perda se misturando à náusea do seu cinismo. Meu pai, o homem que deveria ser meu porto seguro, estava me dizendo que o legado de vovó Lúcia era uma miragem, uma ilusão cara. E a traição foi sentida ali, no ar-condicionado frio de seu escritório. A herança não era nominal. A mentira era nominal. Eu assinei, com a mente turva de luto, sem forças para questionar a autoridade inquestionável do meu pai, o grande Dr. Marcelo. Naquele dia, ele não só enterrou sua mãe, mas também o meu direito de honrar sua memória. Mas a história de Lúcia, assim como a terra que ela amava, nunca fica em silêncio por muito tempo. Vovó Lúcia era uma mulher de hábitos imutáveis. E um de seus rituais favoritos era o café da manhã com a vizinha Dona Aurora. O portão lateral do casarão para a casa de Dona Aurora, uma casinha modesta e charmosa, estava sempre aberto. Elas eram como irmãs, cúmplices de décadas, testemunhas das vidas uma da outra. Após assinar aqueles papéis insípidos no escritório do meu pai, voltei à casa da minha avó uma última vez. Não para buscar bens, mas para buscar saudade. Eu precisava sentir o cheiro de lavanda no quarto dela, tocar as porcelanas que ela tanto gostava, absorver o eco da vida que se recusava a ir embora.
Foi quando Dona Aurora bateu na porta, os olhos inchados pelo choro recente, mas com uma faísca de indignação mal contida. Ela me abraçou com a força de uma matriarca. No aconchego da cozinha, que meu pai já planejava reformar com mármore branco e impessoal, Dona Aurora me serviu um café preto, forte como a verdade que estava prestes a explodir. Ela me perguntou sobre o inventário, usando a palavra com a solenidade de quem fala de um ritual sagrado. Eu repeti as palavras do meu pai, a narrativa do custo proibitivo e da liquidez zero. O rosto de Dona Aurora, marcado por rugas de sol e sabedoria, se contraiu em uma carranca de puro desprezo. Ela bateu a xícara na mesa e o som seco ecoou no silêncio da casa. Mentira deslavada, ela declarou sem rodeios. Aline, me desculpe dizer isso sobre seu pai, mas Lúcia me fez prometer. Ela sabia que Marcelo tentaria algo. Ele já o fez antes. A revelação me atingiu como um tapa. Meu pai não estava apenas escondendo o dinheiro. Ele estava agindo de forma previsível para a minha avó. O quê? O que ele fez antes? Eu perguntei. Minha voz um sussurro incrédulo. Dona Aurora se inclinou. Sua voz agora um cochicho conspiratório. Sua avó não tinha herança nominal, Aline. Lúcia moveu uma fortuna para fora do sistema tradicional há meses. Não para fugir do fisco, mas para proteger. Ela me contou que Lúcia tinha um cofre particular, alugado em um cartório de outra cidade, longe do círculo de influência do meu pai, e que ela havia esvaziado as contas bancárias mais óbvias, convertendo a maior parte do patrimônio em algo de difícil rastreio. Ouro físico e, o mais importante, títulos de terras muito antigos, localizados no interior de Minas Gerais. A herança de Lúcia, Aline, não é só dinheiro. É a Fazenda Aurora, uma propriedade que pertence à sua família há 4 gerações. Seu pai. Ela fez uma pausa dramática. Seu pai assinou documentos para tentar vender essas terras há anos, mas Lúcia sempre o impediu. Ela me disse, o Marcelo despreza o que não pode ser convertido em dólar rápido. Ele vai dizer que é um estorvo. Mas o valor da fazenda, junto com o cofre, ultrapassa em muito o que ele está disposto a admitir. Lúcia escondeu porque ela não confiava nele para proteger o legado, apenas para gastar o dinheiro. Dona Aurora, então, me estendeu um envelope amarelado. Dentro havia uma chave e um endereço. A chave do cofre. Lúcia me entregou isso um mês antes de partir. Ela disse, se algo me acontecer e Marcelo disser que não sobrou nada, entregue isto a Aline. Ela saberá honrar o que significa essa terra. O meu sangue gelou, mas a náusea deu lugar a uma fúria fria. Meu pai, com seu terno caro e sua reputação impecável, era um ladrão de memórias, um profanador de um último desejo. Ele havia subestimado não apenas a inteligência da minha avó, mas também a minha capacidade de lutar por ela. Aquele envelope era mais do que uma chave e um endereço. Era o primeiro passo de uma vingança que não seria por dinheiro, mas por dignidade. A descoberta de Dona Aurora foi o catalisador. De repente, a dor do luto se transformou em uma missão de vida, uma jornada investigativa que eu sabia que me colocaria em rota de colisão com o Dr. Marcelo. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado, mas não um qualquer. Meu pai era poderoso, sua rede de contatos na Faria Lima e no Judiciário de São Paulo era vasta e intimidadora. Eu precisava de alguém jovem, ambicioso, com a garra e a fome de quem não tinha nada a perder. Encontrei doutora Camila, uma advogada recém-formada que operava em um pequeno escritório, mas com uma reputação feroz por pegar casos de injustiça familiar. Ela parecia uma leoa enjaulada, esperando a chance de provar seu valor. Apresentei a ela o envelope, a chave, o endereço do cartório desconhecido e a história da Fazenda Aurora. Camila ouviu tudo, sem interromper, seus olhos fixos na narrativa de traição. Ele lhe fez assinar uma renúncia de direitos sobre um patrimônio que ele deliberadamente ocultou. Ela resumiu, um sorriso de satisfação fria surgindo em seus lábios. Isso, Aline, é estelionato e quebra do dever fiduciário. E em casos de herança, o dolo e a má-fé transformam uma disputa civil em uma bomba. Seu pai está em águas muito mais profundas do que ele imagina. Camila me explicou a estratégia. Não podíamos confrontar o Dr. Marcelo ainda. Precisávamos de provas irrefutáveis sobre a natureza e o valor dos ativos ocultos, especialmente a tal Fazenda Aurora. O primeiro passo era o cartório. O endereço me levou a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, a poucas horas de São Paulo, uma região que parecia ter parado no tempo. A paisagem era de montanhas cobertas por Mata Atlântica, e o ar cheirava a terra molhada. Chegando ao cartório local, a burocracia brasileira se revelou em toda a sua lentidão e complexidade. Era um lugar poeirento, com pilhas de livros antigos de registro, onde o tempo parecia regido pelo tic-tac de um relógio de parede centenário.
Usando a chave, o nome da minha avó e um documento de procuração assinado por ela, que Dona Aurora também havia guardado, consegui acessar o cofre. O conteúdo não eram pilhas de dinheiro. Eram títulos de posse de terra antigos, documentos detalhados sobre a fazenda Aurora e, o mais intrigante, uma caixa de madeira com cartas e um diário da minha avó. O diário, escrito em uma caligrafia elegante e firme, era a verdadeira arma. Minha avó não só registrava o valor da terra e as especificações dos ativos, mas também os seus temores e, o detalhe crucial, a data exata em que meu pai havia tentado, em segredo, hipotecar ou vender a fazenda Aurora para cobrir uma dívida pessoal. A data era 2 anos antes de sua morte. Minha avó tinha impedido a transação no último minuto, mas aquele ato de traição havia selado o destino da herança. O diário era a prova de que a mentira não era de conveniência, mas de padrão. O cofre e o diário provaram que a herança valia, só em terras e ouro, mais de 40 milhões de reais. 40 milhões que meu pai jurou não existir. Aquele silêncio na cozinha de Higienópolis não era a dor do luto. Era o som seco de uma fechadura sendo aberta. A posse do diário e dos títulos de terra deu à doutora Camila a munição de que precisávamos. Ela me orientou a forçar um encontro com meu pai, não no seu escritório, mas em um terreno neutro e publicamente visível, o tradicional almoço de domingo na casa de minha tia, o que no Brasil chamamos de tribunal informal da família. Meu pai preza acima de tudo a reputação, e forçá-lo a lidar com a verdade na frente de outros membros da família era o primeiro ato de agressão psicológica calculada. O almoço começou com a habitual hipocrisia açucarada. Meu pai, Dr. Marcelo, sorria para os parentes, distribuindo conselhos jurídicos gratuitos e falando sobre seus novos investimentos em holdings no exterior. Eu esperei o momento exato após a sobremesa, quando a atenção de todos estava fixada no ritual do café. Eu me levantei e a minha voz, geralmente suave, soou surpreendentemente firme. Pai! Comecei, chamando a atenção dele com uma formalidade que nunca usávamos. Eu queria te agradecer novamente por cuidar do inventário da vovó Lúcia, mas eu encontrei um erro no seu cálculo de liquidez zero. O rosto dele congelou, o sorriso desaparecendo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o tilintar dos talheres sendo postos de lado. Os parentes que adoram um bom drama se inclinaram. Eu retirei os documentos e os títulos de terra do meu cofre, jogando-os sutilmente na mesa como cartas em um jogo de pôquer. Pai, eu descobri que a vovó Lúcia deixou, além de outros ativos, a fazenda Aurora em Minas, uma propriedade de mais de 4 gerações, avaliada em um mínimo de 30 milhões de dólares. E descobri também que você tentou vendê-la em segredo há 2 anos. A fúria nos olhos do meu pai foi imediata e aterradora. Ele não negou o ato. Ele atacou a fonte. Aline, isso é uma calúnia infame. De onde você tirou essa bobagem? Alguma fofoca de vizinho de quem não tem o que fazer. Você está desrespeitando a memória da sua avó e a mim, seu pai, com essa insinuação criminosa. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa, e usou sua arma mais potente: o drama e a culpa brasileiros. Você confia em uma estranha mais do que em seu próprio sangue? Eu estou te protegendo de um inventário complexo, de impostos abusivos, e você me ataca na frente de todos? Eu sou seu pai! Ele apelou à emoção, mas eu estava preparada. O diário de vovó Lúcia estava em meu bolso. Eu o tirei, a capa de couro puída parecendo um livro sagrado, e o abri em uma página marcada. Vovó Lúcia não confiava mais, pai. E ela deixou isso por escrito. Li em voz alta o trecho onde ela descrevia o desespero dele, o pedido de socorro financeiro e o plano de vender a terra. O rosto do Dr. Marcelo perdeu a cor, seus olhos vagando pela sala, procurando apoio. Os parentes chocados olhavam para o chão. Eu havia vencido a primeira batalha da exposição, mas a vitória parecia oca. O dinheiro era real, a traição era profunda, mas eu senti que havia uma camada mais profunda de segredo, algo que ele estava protegendo com a mesma agressividade com que tentava roubar. A vingança, até então doce, começou a se tornar amarga. A confrontação pública havia rasgado o véu da hipocrisia, mas também me deixou com uma ferida aberta. Eu havia exposto meu pai, mas não o tinha derrubado. Ele era um lutador, e a briga se moveu para o campo de batalha que ele dominava: o jurídico. Doutora Camila entrou com uma ação de quebra de dever fiduciário e anulação da renúncia de direitos, citando o diário de vovó Lúcia como prova de má-fé premeditada. O tribunal aceitou o caso com visível interesse, e a história começou a vazar discretamente nos círculos sociais de São Paulo. A reputação do Dr. Marcelo, sua armadura mais forte, começou a mostrar fissuras. Ele perdeu um contrato importante e o silêncio de seus colegas de clube falava mais alto que qualquer acusação. Enquanto Camila gerenciava a guerra legal, eu me dediquei a entender o verdadeiro valor da fazenda Aurora,
que a vovó Lúcia chamava de o cofre de terra. A viagem para Minas se tornou frequente. A fazenda era imensa, mas abandonada. O casarão principal estava em ruínas. A plantação de café se tornara mato, e os antigos galpões pareciam fantasmas de uma economia passada. Mas o que mais me chamou a atenção não era o tamanho da propriedade, mas a pequena vila que vivia em suas margens, um aglomerado de famílias humildes que dependiam, de alguma forma, da existência da fazenda. Fui apresentada a seu José, um senhor idoso que havia sido capataz de meu bisavô. Ele me olhou com os olhos marejados de quem via um fantasma. A menina que se parece com Dona Lúcia, ele murmurou. Seu José me contou uma história que meu pai jamais mencionaria. Ele revelou que a Fazenda Aurora não era apenas uma propriedade rural. Ela sediava, em uma de suas alas mais isoladas, um lar para crianças sem abrigo, fundado pela minha bisavó e mantido em segredo pela vovó Lúcia. O lar funcionava de maneira informal, mas era um refúgio vital para cerca de 20 crianças da região. O dinheiro para sua manutenção vinha de uma pequena parte da produção de café, que era vendida em um mercado paralelo e nunca entrava nos livros oficiais. Vovó Lúcia, com sua humildade calculada, havia transformado uma porção de sua herança em uma obra social, e é por isso que ela chamava a terra de o cofre de verdade. A herança não era 40 milhões. Era a responsabilidade de manter esse refúgio. O Dr. Marcelo, em sua tentativa de venda secreta, estava prestes a desalojar essas famílias e fechar o lar, priorizando o lucro imediato. A dimensão da traição mudou. Meu pai não era apenas um ladrão de dinheiro. Ele era um destruidor de legados e de vidas. O que era uma vingança pessoal se tornou uma luta em nome das crianças e da memória da minha avó. A adrenalina da luta jurídica deu lugar a uma determinação profunda. Eu não estava mais lutando apenas por mim. Eu estava lutando pelo propósito de vovó Lúcia. A verdadeira herança era o fardo moral, o peso do altruísmo que meu pai nunca soube ou quis carregar. A revelação sobre o lar da Aurora fez a história mudar de patamar. Eu voltei a São Paulo com a alma incendiada. A vingança pelo dinheiro era pequena. A luta para proteger o legado de vovó Lúcia e as vidas daquelas crianças era épica. Compartilhei a história com doutora Camila, que imediatamente ajustou a estratégia legal. Aline, a moralidade está do nosso lado. Vamos usar a mídia local em Minas para pressionar. Seu pai não pode destruir um projeto social de décadas sem enfrentar uma crise de imagem irreversível. Enquanto Camila tecia a rede legal, eu mergulhei de volta no diário de vovó Lúcia, determinada a desvendar a raiz do comportamento destrutivo do meu pai. As páginas eram um mosaico de carinho, sabedoria e, surpreendentemente, profunda tristeza em relação a Marcelo. Em um trecho datado de quase 30 anos atrás, minha avó descrevia um evento que meu pai jamais mencionou: a falência da primeira empresa dele. Um startup de tecnologia que ele havia fundado com um financiamento pesado do meu avô. A falência havia sido catastrófica, levando quase à perda da casa da família, e deixando meu pai com uma dívida colossal e uma vergonha que o consumiu. Vovó Lúcia escreveu que, para salvar o nome do meu pai e evitar uma exposição pública que arruinaria sua carreira recém-iniciada, ela havia vendido uma grande parte das terras da família. Um sacrifício que a doeu profundamente. Marcelo acha que o dinheiro é fácil, Aline. Ele vê o valor e não a história. Eu o salvei do escândalo, mas a lição não pegou. Ele nunca entendeu que a terra era a nossa âncora, não o nosso luxo. Ele tem pavor da falência e por isso ele a atrai. A epifania me atingiu. Meu pai não era apenas ganancioso. Ele era um homem quebrado pelo medo da pobreza e da humilhação. Um medo que o levava a cometer atos extremos para garantir uma segurança que nunca era suficiente. Sua agressividade em relação à herança não era puramente roubo. Era um desespero disfarçado de arrogância, uma repetição do trauma da falência, mas agora direcionado a mim. A vovó Lúcia não o havia cortado por maldade. Ela o havia cortado porque ele era um risco financeiro e emocional para o legado da família. No diário, encontrei um codicilo moral, um desejo não legal, mas ético. Se Marcelo tentar pegar a Fazenda Aurora, ele precisa ser impedido. Mas se Aline o desmascarar, ela deve entender que a vingança não trará a paz. O maior castigo para ele será ter que cuidar, em humildade, do que ele tentou destruir. Este trecho mudou o meu plano. A vingança tinha que parar. O objetivo não era mais destruir meu pai, mas sim curá-lo de sua obsessão por riqueza, forçando-o a confrontar o valor real da vida e do legado. O diário que começou como prova de agressão, agora era um mapa para uma cura inesperada. A partir desse ponto, o ritmo da história acelerou. O confronto legal se tornou inevitável, e a data da audiência de conciliação foi marcada. Meu pai, pressionado pela doutora Camila e pela crescente onda de rumores no seu círculo social, chegou à audiência pálido, mas ainda arrogante. Ele estava acompanhado de seus advogados caríssimos,
prontos para anular o diário de vovó Lúcia como fofoca de senhora idosa e desqualificar a Fazenda Aurora como propriedade rural de baixo rendimento. O palco estava montado para a minha vitória total e a ruína pública dele. Sabíamos que tínhamos as provas, os documentos do cofre, o diário e o testemunho de seu José sobre o lar da Aurora. A estratégia da doutora Camila era cirúrgica. Apresentar o valor real do patrimônio, somar as terras, o ouro e as contas de investimento em criptomoedas que vovó Lúcia operava em segredo, ela era uma especialista surpreendente, e provar que ele havia me coagido a renunciar a algo de imensurável valor. A soma total da herança oculta chegava a mais de 60 milhões. 60 milhões. Um valor que me assustava e me dava poder. Quando a audiência começou, doutora Camila apresentou a evidência do diário. A narrativa de que meu pai havia tentado, por ganância, vender uma propriedade que abrigava crianças carentes atingiu o juiz e os advogados presentes com a força de um soco. A imagem do Dr. Marcelo, o respeitado jurista, desmoronou em tempo real. Ele tentou argumentar. Gritou sobre calúnias e difamação, mas a cada palavra sua voz soava mais desesperada. Meu pai, então, usou seu último recurso, a agressão emocional. Ele se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas fingidas e ódio real. Você me odeia tanto, Aline? Você prefere a verdade de um pedaço de papel velho ao seu próprio pai? Eu só queria garantir que o dinheiro fosse investido de forma inteligente, em vez de ser jogado fora em uma fazendinha caindo aos pedaços. Ele atacou minha carreira, minha vida simples, tudo o que eu era. Sua avó era uma romântica ingênua. Você é igual. Você não sabe o que é poder. Foi o clímax da sua traição. Mas, no momento em que doutora Camila estava pronta para entregar o dossiê final que o desqualificaria permanentemente de qualquer função fiduciária, eu o interrompi. Eu não queria mais apenas vencê-lo. Eu precisava entender o que estava por trás daquela máscara de agressividade. A ruína dele não me traria paz. Apenas mais saudade de uma família que nunca existiu. Eu me levantei, ignorando o juiz e os protestos da doutora Camila, e me dirigi a ele. Pai! Minha voz estava baixa, mas preencheu a sala. Não é sobre o dinheiro da vovó, é sobre o medo. Me diga a verdade, toda a verdade, sobre a primeira vez que você perdeu o dinheiro dela. Me diga o que o vovô fez, o que você escondeu dela para protegê-lo. A pergunta sobre o vovô, sobre a perda original, atingiu meu pai com uma força que nenhuma evidência legal poderia ter. Seu rosto, antes vermelho de raiva, ficou cinza, e a máscara de advogado de sucesso se desfez em um segundo. Ele se encolheu na cadeira, os ombros curvados pelo peso de um segredo guardado por 3 décadas. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Meu pai, ignorando o protocolo, fez um sinal para seus advogados e pediu um recesso imediato. Ele não podia mais lutar. Ele sabia que o segredo que eu havia descoberto no diário não era a história completa. No recesso, ele me levou para uma sala anexa, um espaço pequeno e impessoal, mas que se tornou o palco da verdade final. Ele desabou em lágrimas convulsivas. Não as lágrimas de autopiedade que eu já conhecia, mas um choro gutural de vergonha e alívio. Não era para mim, Aline. Eu juro que não era só para mim, ele começou, a voz embargada. Ele confirmou a história da falência de sua primeira empresa, mas adicionou a camada que faltava. Na verdade, meu pai, seu avô, estava envolvido com pessoas erradas, muito erradas no mercado imobiliário. A dívida que eu assumi não era só da minha empresa, era uma dívida de agiotas. Meu pai, para me proteger de ser extorquido, pediu à minha mãe que vendesse a maior parte daquelas terras de Minas para cobrir os rombos. Eu me senti um fracasso, mas ela o fez para proteger os dois. Mas essa não era a parte inesperada. Quando a vovó Lúcia fez o segundo testamento, o que me excluía, ela não o fez por punição. Ela me chamou, Aline. Ela me deu a chave do cofre reserva e me fez prometer que eu só a usaria se um certo nome, o nome de Dr. Cássio, o ex-sócio de seu avô, aparecesse no radar. Cássio, ela disse, era o verdadeiro lobo, e ele estava voltando para tentar reivindicar as terras de Minas, que ele achava que o vovô devia a ele. Meu pai me entregou uma carta dobrada, a última de vovó Lúcia. Nela, ela explicava o plano. Marcelo, você é fraco contra o dinheiro rápido, mas é forte contra o perigo. Eu vou deixar a herança para Aline, mas vou criar a confusão. Você deve mentir, você deve esconder, para que Cássio pense que o patrimônio foi diluído em custas e que não vale o esforço de um litígio. Eu preciso que ele pense que não há nada para ser roubado. É uma mentira de proteção. Se Aline te descobrir, significa que ela tem a força para lutar, e você deve entregar o jogo, ensiná-la sobre Cássio e sobre a verdadeira ameaça. O meu sangue gelou. A herança oculta era uma isca, e a mentira do meu pai, embora feita com traição e desonestidade, tinha uma raiz perversamente protetora. Ele não estava roubando.
Ele estava protegendo a herança e, por extensão, a mim, da ameaça de um criminoso poderoso que a vovó Lúcia temia. A vingança se tornou o perdão. A ruína do meu pai e a minha vitória no tribunal não eram o objetivo. Éramos ambos peões em um jogo muito maior, arquitetado por uma mulher que previu a ganância, mas também a ameaça real. Meu pai não era um vilão unidimensional, mas um homem quebrado, preso em um ciclo de medo e mentiras protetoras. Eu segurei a carta da minha avó, o cheiro de lavanda e papel antigo flutuando no ar frio daquela sala, e entendi que o perdão era a única saída honrosa. Eu tinha a verdade, e a verdade era mais poderosa que a vingança. O Dr. Marcelo, tremendo, esperava o golpe final, a minha condenação moral e legal. Mas eu fiz o inesperado. Respirei fundo e disse: Pai, eu não vou te destruir. Eu vou fazer o que a vovó Lúcia queria. Eu vou te obrigar a ser o homem que ela sabia que você poderia ser. Voltamos para a sala de audiência. Doutora Camila estava chocada, mas respeitou meu silêncio. Eu me dirigi ao juiz com uma serenidade que não sentia há meses. Meritíssimo, eu retiro o pedido de desqualificação total do meu pai. Em vez disso, proponho um acordo que cumpre a lei e o verdadeiro desejo de minha avó. O acordo que propus era um espelho da vingança, mas torcido em reconciliação. Eu aceitei a herança total, tornando-me a única proprietária da Fazenda Aurora e dos ativos. No entanto, eu criei uma Fundação Lúcia para gerenciar a obra social e os ativos. A condição? Meu pai seria nomeado gerente de conformidade legal e ética da fundação, sem salário, mas com uma tarefa clara: usar sua expertise para proteger legalmente a Fazenda Aurora do Dr. Cássio e gerenciar a burocracia do lar da Aurora. Seu papel se resumia a servir o legado que ele tentou destruir. Ele trocou o luxuoso escritório na Faria Lima por um pequeno e modesto escritório na própria fazenda, onde a única coisa que importava era a felicidade das crianças e a proteção da terra. O Dr. Marcelo, o homem que prezava a aparência acima de tudo, agora era um servo do legado de sua mãe. Ele aceitou. Era uma punição severa, uma mudança de vida radical e humilhante, mas também a única maneira de se redimir. Ele teve que trocar o terno caro por roupas mais simples, o jantar executivo pelo arroz e feijão com as crianças do lar. Sua vingança foi a mudança de vida forçada. Meu perdão foi a chance de recomeçar. Nossa âncora, não o nosso luxo. Ele tem pavor da falência e por isso ele a atrai. A epifania me atingiu. Meu pai não era apenas ganancioso. Ele era um homem quebrado pelo medo da pobreza e da humilhação, um medo que o levava a cometer atos extremos para garantir uma segurança que nunca era suficiente. Sua agressividade em relação à herança não era puramente roubo. Era um desespero disfarçado de arrogância, uma repetição do trauma da falência, mas agora direcionado a mim. A vovó Lúcia não o havia cortado por maldade. Ela o havia cortado porque ele era um risco financeiro e emocional para o legado da família. No diário, encontrei um codicilo moral, um desejo não legal, mas ético. Se Marcelo tentar pegar a Fazenda Aurora, ele precisa ser impedido. Mas se Aline o desmascarar, ela deve entender que a vingança não trará a paz. O maior castigo para ele será ter que cuidar, em humildade, do que ele tentou destruir. Este trecho mudou o meu plano. A vingança tinha que parar. O objetivo não era mais destruir meu pai, mas sim curá-lo de sua obsessão por riqueza, forçando-o a confrontar o valor real da vida e do legado. O diário, que começou como prova de agressão, agora era um mapa para uma cura inesperada. A partir desse ponto, o ritmo da história acelerou. O confronto legal se tornou inevitável, e a data da audiência de conciliação foi marcada. Meu pai, pressionado pela doutora Camila e pela crescente onda de rumores no seu círculo social, chegou à audiência pálido, mas ainda arrogante. Ele estava acompanhado de seus advogados caríssimos, prontos para anular o diário de vovó Lúcia como fofoca de senhora idosa e desqualificar a Fazenda Aurora como propriedade rural de baixo rendimento. O palco estava montado para a minha vitória total e a ruína pública dele. Sabíamos que tínhamos as provas: os documentos do cofre, o diário e o testemunho de seu José sobre o lar da Aurora. A estratégia da doutora Camila era cirúrgica: apresentar o valor real do patrimônio, somar as terras, o ouro e as contas de investimento em criptomoedas que vovó Lúcia operava em segredo. Ela era uma especialista surpreendente. E provar que ele havia me coagido a renunciar a algo de imensurável valor. A soma total da herança oculta chegava a mais de 60 milhões. 60 milhões. Um valor que me assustava e me dava poder. Quando a audiência começou, doutora Camila apresentou a evidência do diário. A narrativa de que meu pai havia tentado, por ganância, vender uma propriedade que abrigava crianças carentes atingiu o juiz e os advogados presentes com a força de um soco. A imagem do Dr. Marcelo, o respeitado jurista, desmoronou em tempo real.
Ele tentou argumentar, gritou sobre calúnias e difamação, mas a cada palavra sua voz soava mais desesperada. Meu pai então usou seu último recurso, a agressão emocional. Ele se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas fingidas e ódio real. Você me odeia tanto, Aline? Você prefere a verdade de um pedaço de papel velho ao seu próprio pai? Eu só queria garantir que o dinheiro fosse investido de forma inteligente, em vez de ser jogado fora em uma fazendinha caindo aos pedaços. Ele atacou minha carreira, minha vida simples, tudo o que eu era. Sua avó era uma romântica ingênua. Você é igual! Você não sabe o que é poder. Foi o clímax da sua traição. Mas no momento em que doutora Camila estava pronta para entregar o dossiê final que o desqualificaria permanentemente de qualquer função fiduciária, eu o interrompi. Eu não queria mais apenas vencê-lo. Eu precisava entender o que estava por trás daquela máscara de agressividade. A ruína dele não me traria paz. Apenas mais saudade de uma família que nunca existiu. Eu me levantei, ignorando o juiz e os protestos da doutora Camila, e me dirigi a ele. Pai, minha voz estava baixa, mas preencheu a sala. Não é sobre o dinheiro da vovó. É sobre o medo. Me diga a verdade, toda a verdade, sobre a primeira vez que você perdeu o dinheiro dela. Me diga o que o vovô fez, o que você escondeu dela para protegê-lo. A pergunta sobre o vovô, sobre a perda original, atingiu meu pai com uma força que nenhuma evidência legal poderia ter. Seu rosto, antes vermelho de raiva, ficou cinza, e a máscara de advogado de sucesso se desfez em um segundo. Ele se encolheu na cadeira, os ombros curvados pelo peso de um segredo guardado por 3 décadas. O juiz bateu o martelo exigindo ordem. Meu pai, ignorando o protocolo, fez um sinal para seus advogados e pediu um recesso imediato. Ele não podia mais lutar. Ele sabia que o segredo que eu havia descoberto no diário não era a história completa. No recesso, ele me levou para uma sala anexa, um espaço pequeno e impessoal, mas que se tornou o palco da verdade final. Ele desabou em lágrimas convulsivas. Não as lágrimas de autopiedade que eu já conhecia, mas um choro gutural de vergonha e alívio. Não era para mim, Aline. Eu juro que não era só para mim. Ele começou, a voz embargada. Ele confirmou a história da falência de sua primeira empresa, mas adicionou a camada que faltava. Na verdade, meu pai, seu avô, estava envolvido com pessoas erradas, muito erradas, no mercado imobiliário. A dívida que eu assumi não era só da minha empresa, era uma dívida de agiotas. Meu pai, para me proteger de ser extorquido, pediu à minha mãe que vendesse a maior parte daquelas terras de Minas para cobrir os rombos. Eu me senti um fracasso, mas ela o fez para proteger os dois. Mas essa não era a parte inesperada. Quando a vovó Lúcia fez o segundo testamento, o que me excluía, ela não o fez por punição. Ela me chamou, Aline. Ela me deu a chave do cofre reserva e me fez prometer que eu só a usaria se um certo nome, o nome de Dr. Cássio, o ex-sócio de seu avô, aparecesse no radar. Cássio, ela disse, era o verdadeiro lobo, e ele estava voltando para tentar reivindicar as terras de Minas que ele achava que o vovô devia a ele. Meu pai me entregou uma carta dobrada, a última de vovó Lúcia. Nela, ela explicava o plano. Marcelo, você é fraco contra o dinheiro rápido, mas é forte contra o perigo. Eu vou deixar a herança para a Aline, mas vou criar a confusão. Você deve mentir. Você deve esconder, para que Cássio pense que o patrimônio foi diluído em custas e que não vale o esforço de um litígio. Eu preciso que ele pense que não há nada para ser roubado. É uma mentira de proteção. Se a Aline te descobrir, significa que ela tem a força para lutar. E você deve entregar o jogo, ensiná-la sobre Cássio e sobre a verdadeira ameaça. O meu sangue gelou. A herança oculta era uma isca, e a mentira do meu pai, embora feita com traição e desonestidade, tinha uma raiz perversamente protetora. Ele não estava roubando. Ele estava protegendo a herança, e por extensão, a mim, da ameaça de um criminoso poderoso que a vovó Lúcia temia. A vingança se tornou o perdão. A ruína do meu pai e a minha vitória no tribunal não eram o objetivo. Éramos ambos peões em um jogo muito maior, arquitetado por uma mulher que previu a ganância, mas também a ameaça real. Meu pai não era um vilão unidimensional, mas um homem quebrado, preso em um ciclo de medo e mentiras protetoras. Eu segurei a carta da minha avó, o cheiro de lavanda e papel antigo flutuando no ar frio daquela sala, e entendi que o perdão era a única saída honrosa. Eu tinha a verdade, e a verdade era mais poderosa que a vingança. O Dr. Marcelo tremendo esperava o golpe final, a minha condenação moral e legal. Mas eu fiz o inesperado. Respirei fundo e disse, pai, eu não vou te destruir. Eu vou fazer o que a vovó Lúcia queria. Eu vou te obrigar a ser o homem que ela sabia que você poderia ser. Voltamos para a sala de audiência. Doutora Camila estava chocada, mas respeitou o meu silêncio. Eu me dirigi ao juiz com uma serenidade que não sentia há meses. Meritíssimo,
Eu retiro o pedido de desqualificação total do meu pai. Em vez disso, proponho um acordo que cumpre a lei e o verdadeiro desejo de minha avó. O acordo que propus era um espelho da vingança, mas torcido em reconciliação. Eu aceitei a herança total, tornando-me a única proprietária da Fazenda Aurora e dos ativos. No entanto, eu criei uma Fundação Lúcia para gerenciar a obra social e os ativos. A condição? Meu pai seria nomeado gerente de conformidade legal e ética da fundação, sem salário. Mas com uma tarefa clara: usar sua expertise para proteger legalmente a Fazenda Aurora do Dr. Cássio e gerenciar a burocracia do lar da Aurora. Seu papel se resumia a servir o legado que ele tentou destruir. Ele trocou o luxuoso escritório na Faria Lima por um pequeno e modesto escritório na própria fazenda, onde a única coisa que importava era a felicidade das crianças e a proteção da terra. O Dr. Marcelo, o homem que prezava a aparência acima de tudo, agora era um servo do legado de sua mãe. Ele aceitou. Era uma punição severa, uma mudança de vida radical e humilhante, mas também a única maneira de se redimir. Ele teve que trocar o terno caro por roupas mais simples, o jantar executivo pelo arroz e feijão com as crianças do lar. Sua vingança foi a mudança de vida forçada. Meu perdão foi a chance de recomeçar.